A sua Bíblia, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, nos encontramos no capítulo 7, versículo 25. Meditamos na semana passada, do versículo 17 ao 24, e nesse pequeno parágrafo, 8 vezes aparece a palavra chamado, lembra? Nós vimos o chamado, como o chamado está acima de qualquer condição social que você tenha, ok? O chamado que você tem está acima de tudo o que possa existir nessa vida. O chamado é a salvação, o chamado é você estar em Cristo, ok? Esse é o chamado, que é a mesma palavra, uma palavra derivada da palavra vocação. Então, chamado e vocação é a mesma coisa. Todo cristão é vocacionado, todo cristão é vocacionado a servir a Deus, a amar a Deus e a glorificar o nome do Senhor. Então, nessa ideia do chamado, ainda com essa ideia, porque Paulo está trazendo um desenvolvimento de pensamento, ele continua já colocando esse alicerce do chamado, mostrando para mim e para você, a partir do versículo 25 até o versículo 40, onde eu espero terminar nesta noite. Ele então vai falar do casamento, também a respeito das pessoas virgens, noivos, enfim, como é que fica essa condição diante do chamado e de outras situações que se apresentam. Então o texto sagrado diz assim: quantas pessoas virgens não têm o mandamento do Senhor, mas dou meu parecer como alguém que, pela misericórdia de Deus, é digno de confiança, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor que o homem permaneça como está. Você está casado, não procure separar-se. Está solteiro, não procure esposa. Mas, se vier a casar, não comete pecado. E se uma virgem se casar, também não comete pecado. Mas, aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Mantém sua Bíblia aberta e eu vou lendo e explicando o texto para você. Paulo vai dizendo aqui para as pessoas virgens: eu não tenho mandamento do Senhor. Por quê? Porque Cristo não falou, Cristo nos evangelhos não falou para as pessoas virgens, ele falou do casamento, enfim, do divórcio. Então Paulo agora tem uma direção para essas pessoas, ela tem um caminho para essas pessoas, e então ele vai dizer: eu não tenho mandamento do Senhor, porque o Senhor não disse nada nos evangelhos, mas dou meu parecer como alguém que tem achado de Deus misericórdia e sou digno de confiança. Por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. Ele já falou isso anteriormente. Essa é a máxima do capítulo. Você veio para o evangelho, fica do jeito que você está. Se está casado, não separa. Se está solteiro, não casa, ok? Mas Paulo vai dando ressalvas aí. A ideia, muitas vezes, quando a gente lê esse texto, é que Paulo é contra o casamento. De jeito nenhum. Paulo não é contra o casamento. Pelo contrário, quando você olha os escritos bíblicos, os escritos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, os escritos paulinos, você vai ver que Paulo, ele fala do casamento, ele valoriza o casamento, e até Paulo coloca o casamento dentro de uma ótica bem interessante dos profetas do Antigo Testamento, como um relacionamento entre o próprio Deus e o seu povo. É assim que no Antigo Testamento os profetas viam o casamento entre Deus e Israel. E agora Paulo traz isso para o relacionamento de Cristo e a igreja, Cristo noivo e a igreja a noiva. Então Paulo dá, e a Bíblia inteira dá uma grande importância ao casamento. Mas uma leitura muito rápida desse texto vai dizer: poxa, Paulo não quer que as pessoas casem? Como assim? E aqui Paulo vai mostrar o primeiro ponto, que foi o parágrafo anterior, o chamado. O chamado está acima de tudo. Lembra? Existia um grupo de ultra espirituais na igreja que diziam: nós somos mais espirituais porque nós não casamos, nós somos mais espirituais porque não mantemos relações sexuais no casamento. Então eles entraram na ideia de abstinência sexual no casamento. Paulo disse: de jeito nenhum, ok? Paulo vai fazer todo aquele trajeto com eles, falando: não, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas sim a esposa tem poder sobre o corpo do marido, e assim também a
mas o marido, veja, não se privem uns aos outros. Paulo vai dizer, o sexo não é pecado dentro do casamento. Isso está totalmente errado. Eles tiveram, esse pessoal de Corinto, uma espiritualidade meio equivocada. E a gente viu que existe esse pensamento até hoje. A igreja católica pensa assim, que o sexo é único e exclusivamente para a reprodução, e até mesmo dentro do casamento é pecado se não for para isso. Então, uma coisa totalmente equivocada, nem bíblico isso de fato é. E outras religiões também veem essa ideia de que o sexo é pecado. Mas a Bíblia não mostra assim, pelo contrário, a Bíblia mostra o ato sexual como algo belo, que expressa inclusive a criação do próprio Deus. Mas Paulo coloca o chamado acima do casamento, a sua salvação, a sua fé em Cristo, o estar em Cristo está acima de tudo na vida cristã, ok? Esse é o ponto de Paulo. Então você deve permanecer como você está, mas se você não consegue se controlar, Paulo então abre as ressalvas. Se você não consegue se controlar, casa, é melhor casado que viver abrasado, ok? Então você deve casar. Não, pastor, eu não me aguento, meus impulsos sexuais são muito grandes, eu não dou conta de me controlar, então meu filho, casa. Paulo depois vai dizer para Timóteo: olha, eu só quero que as mulheres viúvas na igreja só fiquem viúvas a partir e se aceitem serem sustentadas pela igreja, viúvas acima de 60 anos, porque as que têm menos idade, elas fazem voto de celibato, mas depois, no meio do caminho, elas quebram um voto com Deus de celibato e vão viver uma vida imoral. E Paulo disse: não, agora você souber aceitar viúva, Timóteo, a partir de 60 anos. Okay? E Paulo está falando de viúvo, né? Porque geralmente essa atitude é bem impulsionada para os homens, né? Não, eu vou ficar assim quietinho e tudo. E aí o homem está falando, Paulo põe para as mulheres, aí tu veja o pé de igualdade que a coisa estava, não era muito diferente. Mas aqui Paulo coloca uma outra coisa. Ele diz, olha no versículo 26, por causa dos problemas atuais, penso que é melhor o homem permanecer como está. E aí ele vai dando as diretrizes aqui. Está casado? Fique casado. Está solteiro? Fique solteiro. Quais são esses problemas atuais? Aqui fica um pouco difícil da gente entender Paulo, até porque a gente não vive numa situação de perseguição como nós vemos a igreja dos primeiros séculos viver. Então, esses problemas atuais que Paulo está falando são as grandes dificuldades que o Evangelho vai ter diante da cultura daquela época. Daqui a poucos anos, depois dessa carta ser escrita, Nero vai tocar fogo em Roma, os cristãos vão se acusar, vai começar uma perseguição ferrenha sobre a igreja, vão matar tantos cristãos, crucificá-los e queimá-los na cruz, que vai faltar madeira em Roma para crucificar gente. Você imagina a dimensão, a proporção disso. Então Paulo, quando ele está falando dos problemas atuais, ele está falando dentro de uma realidade dele. Aqui a gente tem que ter cuidado quando a gente lê a Bíblia. A boa intenção da gente ler a Bíblia e aplicar imediatamente para a gente é uma boa intenção, mas nem sempre pode funcionar assim. Às vezes você toma um texto e aplica imediatamente a você pode fazer uma aplicação errada na sua vida, porque o texto está dentro do contexto, de uma realidade. Então, quando Paulo fala desses problemas atuais, e você pula para a carta de 2 Coríntios, que foi uma carta escrita semanas, meses depois dessa daqui, você vai ver que Paulo vai falar de tantos sofrimentos, listas de sofrimentos que Paulo teve. Então, por isso que Paulo está dizendo, olha, não é fácil a vida cristã. A perseguição ela aumenta, ela cresce, há uma resistência muito forte na cultura do próprio governo contra a igreja, há uma perseguição muito restrita sobre a igreja. Então Paulo está dizendo, dentro dessa perspectiva, que é melhor o homem não casar. Se está solteiro, fica solteiro. Se está solteira, fica solteira. Se está casado, não divorcie, fique como está. Então, veja, Paulo está falando dentro dessa ótica, ok? E tendo em perspectiva o chamado. Olha aí o versículo 28. Mas aqueles que se casaram enfrentaram muitas dificuldades na vida, e eu gostaria de poupá-los disso. Então, essas dificuldades ele vai citar um pouquinho na frente. Quais são essas dificuldades do casamento, ok?
E o propósito central dele está no versículo 35. Olha lá o versículo 35. Eu estou dizendo isso, então ele vai dizer o motivo central pelo qual ele está dizendo. Eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições. Está vendo? Paulo não quer impor restrições para os irmãos em Cristo, entendeu? Ele não quer fazer isso, ele não quer colocar laços para eles, mas para que vocês possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Esse é o objetivo de Paulo. Você esteja livre para servir plenamente a Deus, ok? Que nada venha te impedir de servir a Cristo Jesus, o Senhor. Então, aqui ele vai tomar esse conceito e mostrar para a gente que no casamento se enfrentam-se dificuldades, se enfrentam-se algumas limitações, e que Paulo deseja que esse chamado que nós temos seja cumprido plenamente. Mas Paulo não é contra o casamento, pelo contrário, ok? E aí entra o versículo 29, mas veja o 28, mas se vier a se casar, versículo 28, mas se vier a se casar, não comete pecado, e se a virgem se casar, tampouco ou também não comete pecado, ok? Então veja que Paulo, o que ele quer, essa liberdade do cristão para ele servir a Deus plenamente no seu reino, perfeito? Versículo 29, o que eu quero dizer é que o tempo é curto. É outro motivo aqui. Primeiro é o chamado, o reino de Deus, o chamado de Deus na sua vida é mais importante que tudo. Os problemas atuais de perseguição, de luta que a igreja está enfrentando. Outro motivo é o versículo 28, são aqueles que se enfrentam dentro do casamento, ok? Que muitas vezes impede uma pessoa de servir a Deus. E agora ele vem no versículo 29 e diz outro motivo, o quarto motivo é que o tempo é curto. A ideia de Paulo aqui é a aproximação da segunda vinda e o nosso encontro com ele. Então há um encontro acontecendo, Cristo está voltando, cada dia que se passa, mais próximo estamos da segunda vinda, mas cada dia que se passa na nossa vida, mais próximo estamos de encontrar a Cristo. Então, nessa perspectiva que o apóstolo Paulo está, e aqui Paulo coloca o reino de Deus, o chamado de Deus, Cristo Jesus, como ponto mais elevado, e assim tem que ser, ok? Por isso que Paulo vai dizer o que ele vai dizer agora, e muita gente não entende. Como Paulo está dizendo isso? Olha aí o versículo 29, de agora em diante, aqueles que têm esposa vivam como se não tivessem, aqueles que choram como se não chorassem, aqueles que estão felizes como se não estivessem, os que compram algo como se nada possuíssem, e os que se usam das coisas desse mundo como se não as usassem. Por quê? Porque a forma deste mundo está passando. Veja, o casamento assusta um pouco quando você lê o texto desse 29. De agora em diante, aquele que tem esposa, viva como se não tivesse. Você fala, eita ferro, como assim? Mas você vê outros textos de Paulo, e aqui tem algo importante, quando você está lendo a Bíblia. Quando você lê um texto, você não pode tomar aquele texto simplesmente sem levar em consideração o que foi dito antes e depois, é a primeira coisa. E também você não deve deixar de levar em consideração o quê? O que esse mesmo autor e o que outros autores do Novo Testamento e do Antigo Testamento falam sobre esse assunto. Porque às vezes o autor do Paulo, ou o Senhor Jesus, ou Pedro, um escritor do Evangelho, de alguma carta, eles falam um pedaço da verdade, ou uma parte da verdade sobre aquele tema, mas aquela não é toda a verdade. Às vezes é como um quebra-cabeça, cada um traz uma peça e a verdade se monta ali. A gente tem que ter cuidado com isso, porque alguém pode pegar um texto desse aqui e atinar de uma forma errada dentro do casamento e vai contra o próprio Deus. Por quê? Porque, veja, Paulo diz: o marido, Efésios capítulo 5, deve amar a esposa como Cristo
Versículo 29. O que eu quero dizer é que o tempo é curto. O mais importante é esse momento que está por vir, a segunda vinda de Cristo, o chamado cristão que nós temos. Isso é mais importante do que tudo que está debaixo do céu. Quem criou o casamento? Deus. Quem criou o homem e a mulher? Deus. Quem criou o sexo? Deus. Quem criou a ideia de filhos, de termos filhos? Deus. Quem criou a família? Deus. Quem ama a família, quem quer um bom casamento, quem zela pela família, quem tem todo um cuidado com a família? Deus. Deus dá ordenanças, mandamentos, Deus tem um carinho todo especial para com a família, e compara a família, o relacionamento conjugal, esposo e esposa, como o relacionamento de Cristo. E não apenas isso, o próprio Deus toma o aspecto familiar como o relacionamento de Deus com o seu povo, o pai com os seus filhos. Veja a ideia de família, a ideia que é de família. Na casa do meu pai há muitas moradas. Jesus é o Filho, nós somos filhos junto com Jesus, o nosso Senhor. Veja a ideia bíblica de valorizar a família e o casamento. Então a gente não pode pegar esse texto e separá-lo do resto da Bíblia, senão a gente vai ter um grande problema. O que Paulo está dizendo é que diante daquilo que é eterno, o reino de Deus, a família, o casamento, o sexo, a educação de filhos, os ter filhos, tudo está em segundo plano. Então, para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 14, 25. A ideia de Paulo aqui é a ideia do próprio Senhor Jesus, ok? A ideia de Paulo é a ideia do próprio Senhor Jesus. Lucas, não pega 1 Coríntios não, tá? Bota o dedo em 1 Coríntios e abre Lucas 14, 25. É muito importante você entender a perspectiva de Paulo e de Jesus. O que Paulo está dizendo é que diante de Cristo, da cruz de Cristo, do reino de Deus, do chamado, da salvação, da fé em Cristo, tudo está em segundo plano. Da segunda vinda de Cristo, tudo está em segundo plano. Deus criou a família, Deus criou o ser humano, Deus criou o universo, Deus criou todas essas coisas, mas tudo isso é temporário. Tudo isso é temporário. Você não tem um casamento na eternidade, você não tem criação de filhos na vida eterna, na eternidade. Tudo isso é para essa vida agora. Quando você atravessar a eternidade, fechar os olhos e atravessar a eternidade, acabou, essas coisas ficaram para trás. Ficaram para trás, ok? Então, isso tem valor e tem importância, mas tem uma temporalidade diante daquilo que é eterno. Por isso que você vai ver o Senhor Jesus trazer para ele aquilo que só Deus traz para ele. Lembra do chamar, do grande mandamento de Deuteronômio capítulo 6? Ouve Israel, o Senhor é o único, Ele é o primeiro. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, teu entendimento e força. E aí vem a família. Esse mandamento que eu te dou, você vai inculcar nos seus filhos. Perfeito? A família vem depois. Deus é o primeiro, depois vem a sua família. A pessoa mais importante da minha vida é Cristo. A segunda pessoa mais importante da minha vida é minha esposa. Depois os meus filhos. Os filhos vêm primeiro que a esposa. A esposa vem primeiro, o cônjuge vem primeiro, depois os filhos. Ok? Então vamos lá para o nosso texto. Lucas 14, 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Não era pouca gente, não. Uma grande multidão. E o que Jesus vai dizer, ele não vai dizer no privado, ele vai dizer para todo mundo. Todo mundo vai ouvir isso. Não é uma coisa que Jesus está falando, não, gente, eu vou contar um segredo aqui para vocês. Não. Todo mundo tem que ouvir isso. Voltando-se para ela, para a multidão, disse. Então Jesus vai falar para toda a multidão: se alguém vem a mim e ama a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo.
Perfeito? Família é importante? É importantíssimo. Foi criado por Deus, pelo próprio Deus. Deus zela pela família em todo o tempo. Em todo o tempo. Deus é o Deus que zela pelo casamento, educação de filhos. Há mandamentos inteiros na Bíblia, as dezenas e centenas sobre isso. Mas não há nada nesse mundo que se compare a Deus e esteja ao lado dele. Seu pai, sua mãe não pode estar do lado de Cristo. Não pode. Seus filhos não podem. Seus familiares não podem. E você, menos ainda. Não dá. Senão você não pode seguir a Cristo. Sua família não pode ser um empecilho para você seguir a Jesus. Jesus é o primeiro. Ele é o único. Você vai amá-lo acima de tudo e de todos. E por 3 vezes Jesus vai dizer, nesse capítulo, nesse parágrafo, que se você amar qualquer coisa mais do que Ele, você não pode ser discípulo. Isso é apenas o primeiro versículo. Ok? Não vou ler tudo para não tomar muito tempo para a gente. Mas ele vai seguindo aqui, falando, reafirmando isso vezes tras vezes. E ele vai terminar esse texto trazendo uma parábola. Você vai me seguir? Calcula o custo. Para que você não comece a construir uma torre e depois não consiga terminar. E todos vão zombar de você. Esse começou a construir e não pode terminar. Então você não entra pela emoção, você entra na razão. Calcula, porque ele vai ser o primeiro e o único. Ele vai com outra parada e diz: um rei vem contra outro rei. Esse rei precisa ver se com 10 ou 20 mil homens consegue ir contra ele. Se não pode vencê-lo, faz um acordo de paz. Ok? Então, a ideia do texto aqui é que nós não podemos lutar contra Deus. Ele é mais forte do que nós. Ele é o primeiro, Ele é o único, Ele é o Senhor de tudo. Ok? E nós não podemos colocar ninguém na frente de Deus. Um caso que eu vi de perto, conheci de perto por anos, foi de um casal de dentro da igreja, não dessa aqui, mas de outra igreja. E esse homem colocou essa mulher dentro do patamar. E eu chamei ele e falei: olha, você está errando, amigo. Você está colocando esta mulher, sua esposa, no lugar que pertence a Cristo Jesus. Isso nunca vai dar certo. Não! O casamento deles durou acho que 5 anos, 6 anos, bom bocado. Ok? Então, meus irmãos, Cristo é o primeiro. Nem o seu cônjuge, nem seu pai, nem sua mãe pode estar em pé de igualdade com Cristo. Existe hoje na nossa cultura uma ideia da idolatria da família. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Eu vi uma igreja presbiteriana. Eu tenho um respeito muito grande pelos meus irmãos presbiterianos. E eu vi uma igreja presbiteriana significativa. E ela colocou lá no congresso: família em primeiro lugar. Não. Está errado. Está errado. Eu tenho respeito profundo por aquela igreja, particularmente por aquela igreja. E ela botou lá: família em primeiro lugar. Está errado. O texto sagrado está dizendo que família está em segundo lugar. Primeiro lugar pertence a Cristo. Nem seu cônjuge, nem seu pai, nem sua mãe, nem você, nem seus filhos, nem seus irmãos, ninguém. Você não pode amá-los mais do que a Cristo. Então, o que nós precisamos, irmãos, é entender o seguinte: é que a nossa fé, ela não pode ser movida por nada nem por ninguém. Você deve respeitar a fé da sua família. Você pode não concordar com eles, mas eles têm que respeitar a sua fé. Você não pode perder a sua fé por causa do seu cônjuge. Você não pode perder a sua fé por causa dos seus filhos, ou por causa do seu pai, da sua mãe. Você precisa colocar Cristo onde Ele deve estar, em primeiro lugar. Ele é o primeiro. Lembra do pastor Deca, que está em Angola? Ele falou para mim: pastor Glauco, a gente não estava na faculdade, no intervalo, estava conversando isso comigo. Ele falou: pastor, quando Deus me salvou, eu era novo ainda, o meu pai me expulsou de casa, me bateu, meus tios também,
entendeu? Eu fui expulso, eu perdi o emprego, porque o dono do lugar onde eu trabalhava era muçulmano, mas eu não abria mão de Cristo Jesus. Cristo estava acima de tudo na minha vida. E está, glória a Deus. Isso é ser cristão. Ele está acima de todas as coisas. De todas as coisas. Então, voltando agora para o nosso texto de 1 Coríntios, capítulo 7, é esse um pouco o pensamento de Paulo. O tempo é curto. Então, você deve estar casado, deve zelar o seu casamento, amar seu cônjuge, sua esposa, seu esposo, e viver uma vida cristã familiar extraordinária, mas entendendo que Cristo é o primeiro, educando seus filhos, amando sua esposa como Cristo amou a igreja, se sacrificando por ela, irmão, você, amando seu esposo, a família estruturada, porque, irmão, uma família desestruturada não glorifica a Deus. Uma família desestruturada não é glória para Deus. Um esposo que não ama a esposa não é glória para Deus. Não expressa em Cristo, não expressa o relacionamento de Deus e da igreja, não expressa o amor e a graça de Deus. A família deve expressar a glória de Deus. Esse é o ponto da Bíblia. Mas a família não pode estar no lugar de Deus. E esse é o problema que nós estamos tendo nos nossos dias. No lugar da igreja ser para Cristo, a igreja tem título, e as pessoas logo em seguida botam o slogan como uma igreja e a família. Não! A igreja não é para a família, a igreja é para Cristo. Nós existimos porque dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. A família é para a glória de Deus, o casamento é para a glória de Deus. A igreja existe por Deus, por Cristo e para Cristo. Então, irmãos, a gente precisa colocar os pingos nos is. As pessoas estão meio confusas. Elas estão achando que a igreja tem como tônica central a família. Não! O centro da igreja é Cristo. A igreja é feita de famílias, e as famílias devem ser saudáveis, abençoadas, devem ser enriquecidas, as famílias devem ser curadas e libertas, elas devem ser edificadas no amor e na graça de Cristo, no Evangelho. Os casais, a educação de filhos, isso deve ser algo intencional por parte da igreja. Mas o centro da igreja é Cristo, não é a família, gente. Isso está errado, as pessoas estão perdendo, porque nós vivemos na sociedade que, na crise que se encontra a família brasileira, o casamento no Brasil, as pessoas estão desesperadas em tentar juntar os cacos da família, e a igreja precisa atinar para isso, mas não deve fazer da igreja, da família, o centro da igreja. Não, o centro da igreja é Cristo Jesus. Cuidado com isso. É um fio muito curto. É o fio daquela navalha onde você pode ir para um lado e para o outro. Entender que Deus ama a sua família. Deus tem um casamento extraordinário, criação de filhos maravilhosos, mas Cristo o primeiro e o único, para a glória de Deus. Então, que a gente coloque os pingos nos is e não deixe nada ficar aí embaçado nos nossos olhos, porque, irmão, sua família só vai bem se o seu relacionamento com Deus for bem. Não tem jeito. Se o seu relacionamento com Deus não estiver bem, seu casamento não vai bem. Se o seu casamento não vai bem, cristão, a educação dos seus filhos não vai bem. Isso é uma cadeia. Você está bem com Cristo, e seu cônjuge está bem com Cristo, então vocês estão bem com o outro. O marido ama a mulher respeita o marido, vocês têm filhos, e vocês inserem seus filhos nessa comunhão, nesse amor que vocês têm por Cristo. E os seus filhos são criados ali para a glória de Deus, para amar a Deus e exaltar a Deus. Então vocês têm uma família para Deus. Mas o centro dessa família é Cristo. Não é o pai, não é a mãe, não são os filhos, não. Aqui nesta casa, nós servimos ao Senhor. O Senhor é o Senhor dessa família. Nós vivemos para obedecê-lo. Nós obedecemos a sua palavra, as suas ordens, seguimos os seus caminhos. Aqui só tem um rei. Não é o esposo, não são os filhos, nem a esposa. O único rei dessa casa é Cristo Jesus. Todos nós obedecemos ao Senhor. Isso precisa estar tão claro na cabeça da gente, porque tem tanta gente confusa aí, achando que amar os filhos é satisfazer as suas vontades, passar a mão na cabeça e fazer dos filhos um reizinho, a rainha da casa. Não,
Não, não pode fazer isso. Porque você está criando, você está colocando essa pessoa num lugar, e isso vai ter consequências terríveis na vida dessa família, mas também principalmente as pessoas da vida daquela pessoa que está como rei e rainha naquela família. Isso vai ser um dano e muitas vezes irreparável. Eu vi pessoas durante esses anos de pastorado que abriram mão da igreja. Não, pastor, eu vou mudar de igreja porque meus filhos querem uma outra igreja. Atitude errada. Não, mas eu vou fazer isso. Pode fazer. Os filhos não estão na igreja desde sempre. A mulher não está na igreja já tem 20 anos. Perdeu sua fé. Infelizmente, agora os filhos pelos quais ela saiu da igreja para ir para outra igreja, porque os filhos têm uma igreja mais animada, mais jovem, mais com coisas de jovens, tudo no Vale da Almeida. Me diz, que glória tem isso? Glória a Deus. Você entendeu? Então, irmão, a gente tem que ter cuidado com essas coisas. Cristo é o Senhor. Cristo é o Senhor. Ele é o rei dessa família. Ele é o rei das nossas vidas. E não pode ser diferente. Entendeu isso, irmão? Tenha cuidado de rodear bem o texto, de rodear bem a ideia. Às vezes até de ser um pouco repetitivo, mas para que isso não escape da sua mente e não haja mal entendido sobre o texto bíblico, sobre família, o lugar de Deus, o lugar da família, do cônjuge. Tudo isso precisa ser bem entendido, para que você não tenha ideia de que não, a Bíblia desvaloriza a família, ou a família não é importante. Não é nada disso. É que Cristo é o primeiro. Ok? Seguimos aí então, versículo 32. Gostaríamos de vê-los livres de preocupação. O homem que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor, em como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar sua mulher, e está dividido. Tanto a mulher não casada como a virgem preocupam-se com as coisas do Senhor, para serem santas no corpo e no espírito. Mas a casada preocupa-se com as coisas deste mundo, em como agradar seu marido. Aí, está vendo uma coisa interessante? A esposa tem que agradar o marido. Alguém pode dizer amém? Amém, glória a Deus. Mas o marido também tem que agradar a esposa, sim? Veja que Paulo não é machista, tá vendo? Do mesmo jeito que ele diz que o marido tem que agradar a esposa, ele diz que a esposa tem que agradar o marido. Então aqui o que Paulo quer, veja, e aí ele diz, está dividido. E realmente, quando você tem uma família, você tem preocupações com a sua família. Você serve a sua família. Você não pode desamparar a sua família. Você não pode abandonar a sua família. Você tem que cuidar do seu cônjuge. Você tem que agradar a seu cônjuge. Você pode ser feliz. Essa é uma coisa importante, né? Nesse caso aí, Oi? Nesse caso do marido com a esposa, ela não está deixando de servir a Deus para agradar. Não seria esse o caso. Não pode acontecer um empecilho, como eu comentei na semana passada, do casamento de John Wesley, um homem de Deus, que casou e não devia ter casado aquela criatura, porque o ministério pastoral dele não podia dar casamento. O homem andou mais de 400 mil quilômetros de cavalo, gente, na neve. Estou falando da Europa, uma situação complicadíssima aí. Ok, perdão, a Nova Inglaterra, né, os Estados Unidos, uma situação complicadíssima que ele viveu. Então, assim, tem gente que realmente, pelo que está vivendo, não dá para casar. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que, e ele vai concluir isso no versículo 35, como eu já li para vocês, estou dizendo isso para o próprio bem de vocês, não para lhes impor restrições, estender laços, armadilhas para vocês, mas para que possam viver de maneira correta, em plena consagração ao Senhor. Então, quando você tem o seu cônjuge, quando você tem sua família, você deve, e você tem essa obrigação diante de Deus, de ajudar, de apoiar, de servir, de amar, de cuidar da sua família. Você não pode desamparar a sua família. Não estou fazendo a obra de Deus, abandonei minha família. Não. Pelo contrário,
ok? Pelo contrário, a Bíblia diz que o pastor, ele deve primeiro ser um bom esposo, para depois ser um bom pastor, ok? A Bíblia nunca manda alguém abrir mão do ministério, da família por causa do ministério, não, ok? Não pode fazer isso. A sua família deve respaldar o seu ministério, é a ideia bíblica. O que Paulo está dizendo aqui é que quando você não está casado, você está livre. É igual ele, Paulo está livre. Ele dorme em qualquer lugar, ele come qualquer comida, ele veste qualquer roupa, ele vai para qualquer canto. Ele não tem que se preocupar em estar com uma esposa. Pedro tem uma esposa. Outros apóstolos têm esposa. Paulo fala isso. Ele diz: só eu e Barnabé que a gente não tem esposa, não está levando com a gente uma mulher, não, que ele diz, uma esposa. Ok? Só a gente que não está fazendo isso. Então, qual é a ideia de Paulo? É que eu não vou me casar porque eu quero estar 100% envolvido no reino de Deus. 100% envolvido no reino de Deus. Esse é o pensamento de Paulo. E diante, lembra, do chamado, que é o texto do passado diz, e da vida do tempo que é curto, e dos problemas que nós temos de perseguição, por isso a gente entende que Paulo diz: é melhor você ficar do jeito que você está. Você está solteiro, fica solteiro. Você está viúvo, fica viúvo. Você está casado, fica casado. Entendeu? Para que você possa, da maneira que você estiver servindo o Senhor. Então, às vezes, você está dividido naquela situação. Ok? E é isso que Paulo está dizendo: eu quero que vocês se consagrem ao Senhor completamente. Então, por isso que Paulo vai dizer: olha, é preferível que você não case. E aí, então, ele vai dizer no versículo 36: se alguém acha que está agindo de forma indevida diante da virgem de quem está noivo, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. E aqui está a liberdade cristã. Eu acho fantástico isso. É fantástico isso aqui. Veja, Paulo não impõe algo. Não casa, pronto, agora a partir de agora acabou o casamento. Não. Ele diz: olha, cada um deve tomar a sua decisão. Se você quer casar, você não pega. Se você quer ficar solteiro, você não pega. Você está noivo. E agora você entende que o reino de Deus é mais importante que tudo na vida. Então o que você vai fazer? Você vai ficar enrolando a noiva? Não. Decide esse negócio, se você casa ou não. Ok? Você não vai ficar no meio do caminho nessa situação. Essa é a ideia de Paulo aqui. Se você casar, você faz bem. Não, eu quero servir a Deus totalmente integralmente. Então, decida essa situação. Dê uma definição. Porque esse pessoal estava começando a ficar no meio do caminho. Eles nem casavam, nem descasavam, nem terminavam o noivado, o compromisso. Então eles ficavam no meio do caminho. Então tinham relacionamentos dentro da igreja que não iam nem para frente nem para trás. Não é que o pessoal estava vivendo uma vida sexual dentro da igreja, não. Mas havia um aspecto do compromisso. Então você não pode ficar nisso. As pessoas estão na idade, a idade está passando, vocês vão ficar se enrolando aí. Não, se vai casar, casa logo e acaba com isso. Não quero casar, quero servir a Deus integralmente, sem impedimento nenhum. Então resolve esse negócio, mas não fica no meio do caminho, ok? Porque isso não é honesto com ninguém. Não é honesto com ninguém isso, ok? Então, se você acha que você pode e deve casar, então case. Faça como achar melhor. Com isso, não pegue. Casem-se. Versículo 37. Contudo, o homem que decidiu firmemente em seu coração, que não se sente obrigado, mas tem controle da sua própria vontade, decidiu não se casar com a virgem, este também faz bem. Então veja, não, eu tenho controle, eu não vou ficar me queimando de paixões e desejos por aí, então eu consigo me controlar sexualmente e tal, posso ficar solteiro a minha vida inteira, beleza. E você quer ficar ali? Pode ficar livre aí, ok? Não vai ter problema nenhum a situação. Então, se casar, faz bem. Se não casar, faz bem também. Agora ele vai chegar à conclusão, ok? Ele vai chegar à conclusão dele aqui. O versículo 38. Assim, aquele que casa com a virgem faz bem, mas aquele que não casa faz melhor. Por que ele faz melhor?
dizendo: olha, dentro dessas circunstâncias é melhor ficar assim. Perfeito? Mas veja, o contexto de Paulo é diferente do nosso. Nós temos um outro contexto. Hoje, eu diria para os jovens na igreja, gente que saiu da adolescência, juventude, começou a entrar na juventude, achou um cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro. Não é crente meia boca de igreja, não. É cristão verdadeiro. Cristão verdadeiro mesmo. Gente nascida de novo, que leva a Deus a sério. Vida transformada, comprometida com a igreja, servindo, trabalhando na igreja. Gente de caráter. Gosta. É isso que você quer? Então casa, meu filho. Casa. E quando você está casado, segure aí um pouco os filhos, continue estudando, porque esse negócio de ficar namorando dentro da igreja também não presta. As pesquisas mostram que quanto mais tempo um casal vive em namoro, menos chance eles têm de casamento, e quanto mais tempo no namoro, mais rapidamente o divórcio chega. Quem diz isso não são as pesquisas, ok? Então, eu acredito que o casamento hoje, dentro das circunstâncias que nós estamos, jovem que encontra um cristão de verdade e gosta e ama, entendendo que o casamento é para sempre, não é uma coisa, vamos ver se dá certo, não der certo a gente separa, não, você não é mudando, mas de verdade, sabe que é aquele para sempre, casa. Agora, caso com crente de verdade, eu vi um caso, conheço de perto, um caso muito lamentável, uma irmã, casal da igreja, e aí, hoje ele já tem na casa dos 50 e poucos anos, quase 60 anos. Ela casou, o cara era pastor na igreja, tudo, e de igreja séria, casaram. Durante o casamento ela descobriu que ele era homossexual. Então, por isso que eu estou falando. Não é uma coisa simples. Não, tem que ver se a vida de Deus é ali dentro. Você tem que ver se tem Deus ali naquela pessoa. Porque, olha, eu digo para você que é melhor estar sozinho que não acompanhado. Sim ou não? Não é verdade? Gente, pelo amor de Deus. É melhor você estar sozinho que estar no casamento ruim, que é um inferno aquele casamento. E uma coisa dessa, entendeu? Ela tentou por muitos anos, essa irmã, muito sincera, de Deus, mulher de Deus, tentou por muitos anos restaurar o casamento. Tem 2 filhos desse casamento, 3, alguma coisa assim. Tem filhos do casamento. Tentou por muitos anos restaurar esse casamento. Não conseguiu restaurar. O cara hoje abriu uma igreja de gays ali no Conic, lá no plano, está lá, vive uma vida promíscua, entendeu? Com outros homens, e tem uma igreja de gays lá, ok? Então, irmãos, esse negócio é complicado. A gente conhece um caso de uma menina, a gente conhece uma menina pequena, dentro da igreja, cresceu, casou dentro da igreja, mesma coisa. Menina inteligente, uma menina, ela de repente trabalhava no setor de inteligência, foi ver onde estava o marido dela, quando viu o cara estava na boate dele. Quando ele viajou, ela foi atrás. Nova, menina nova, entende? Foi atrás, casado na igreja. Então, irmãos, é por isso que eu digo, eu acredito que o jovem, o cristão jovem, ele tem que casar. Casa, meu filho. Não fica nesse mundo velho aí do jeito que está, não. Agora, sirva a Deus, mas pelo amor de Deus, casa com alguém direito. Porque, olha, ele tem, por isso que aí a gente fica com receio. As pessoas entram na igreja, fazem parte da igreja, pregam, ensinam, estão trabalhando dentro da igreja e nem se converteram, irmão. E aí a menina vai em casa, o menino vai em casa e aquela pessoa não é salva, não deu fruto de salvação. E aí fica a situação desses meninos, dessas pessoas passando dentro. Já tem que ter muito cuidado.
Tem que ter mudança, porque casamento é para sempre, gente. E a ruína, e as pessoas ruínas na vida, marcadas para sempre, em situações terríveis. Esses são casos, tem outros. Mas aí você fica, meu Deus, mas como assim? Então, a gente precisa ter todo cuidado com isso, ok? E Paulo termina o nosso texto dizendo, no versículo 39, novamente ele repete a ideia do casamento, novamente ele repete a ideia de que o casamento é para sempre, ele reafirma o propósito do casamento. A mulher, é interessante que ele fala para a mulher, não fala para o homem. Tem um grupo nessa igreja de mulheres que está sabotando o casamento, porque acha que não fazer sexo, não ter uma vida sexual ativa é espiritual. Olha aí esse texto. Por isso que ele fala nem para os homens, porque naturalmente aqui, na cultura, ele falaria para os homens, mas aqui especificamente ele fala para as mulheres da igreja. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o seu marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. Ressalva, contanto que ele pertença ao Senhor. Pode casar um crente com um não crente? Não. Ah, pastor, mas está difícil demais na igreja. Ele é melhor que os rapazes da igreja. Pode. Mas vai que ele se converte lá na frente? Pode não. Se você quer obedecer a Deus, você nem precisa orar para perguntar para Deus. É só ler esse texto, você já está ouvindo a voz de Deus dizendo, não é para casar. Se ele não é um crente verdadeiro, se ele não nasceu de novo, eu estou dizendo se ele vem na igreja. Olha os casos que eu acabei de contar. Não quer dizer que ele vem na igreja. Ele vem na igreja, pastor, ele gosta tanto de você, pastor. Pastor, ele gosta de você, pastor. Ele gosta de você, pastor. Rapaz, isso não é suficiente, não. Ele tem que ser de Jesus. Ele tem que ir na igreja, né, pastor? Não. Olha aí, irmã Nazaré, não é isso. Ele não tem que ser só da igreja, ele tem que ser de Jesus, irmã Nazaré. É justamente isso, irmão. É exatamente isso. Ele tem que pertencer ao Senhor. Em meu parecer, ela será mais feliz se permanecer como está. E penso que também tenho o Espírito de Deus. Então Paulo termina falando, olha, a opinião que eu dou é de um homem de verdade espiritual, que ama Deus, que vive em Deus e por Deus. Então ele deixa a coisa na liberdade dos irmãos. Veja vários aspectos aqui. Paulo não ordena nada, ele deixa na liberdade dos irmãos. Aquilo que é mandamento e acabou. Paulo não negocia. Se vai casar, que pertence ao Senhor. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver, assim o marido da mesma forma. Se está casado, fica casado. Deus ordena o divórcio. Veja, Paulo coloca aquilo que é mandamento. Paulo não negocia. Ele diz, olha, tem uma sugestão. Não, mandamento é mandamento. Agora, dentro daquilo que é a sua escolha, não tem que se meter. E Paulo é apóstolo. E Paulo diz, você está livre para tomar a sua decisão, dentro desses parâmetros sagrados, dentro desses mandamentos sagrados aqui. Tome a sua decisão, meu amado irmão, com a sua vida, seu casamento, sua sexualidade para a glória de Deus. Vamos orar. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra que nos esclarece,